Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 18 de janeiro de 2025. Pessoal, sábado dos rappers, sim. Mas hoje vamos falar dele, do rebelde da música brasileira. Ele, como outros poetas tão rebeldes e tão talentosos quanto ele, o Chorão, Renato Russo, né, pessoal? Estiveram aí gravando o seu nome para sempre na história da música brasileira. Ele que cantava que o tempo não para e o tempo não pôde parar. E Cazuza terá o seu nome eternamente lembrado pela música brasileira. Seu nome vai estar gravado para sempre, né, pessoal? Na história da música brasileira. Então vamos lá contar a história do rebelde da música brasileira, o Agenor Miranda de Araújo Neto. Nascido no Rio de Janeiro, dia 4 de abril de 1958, e faleceu também no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1990, mais conhecido como Cazuza. Foi um cantor, compositor e músico brasileiro. Inicialmente conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho, na qual fez bem-sucedida parceria com Frejá. Posteriormente, seguiu carreira solo, sendo aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira, né, pessoal? Exagerado, o primeiro álbum do artista fora aí do Barão Vermelho, foi lançado em novembro de 1985. 2 anos depois, em 1987, Cazuza lançou Só Se For a Dois. Entre 1988 e 1989, o cantor lançou outros dois álbuns, O Tempo Não Para e Burguesia, 1988 e 1999. Este último gravado por Cazuza, já debilitado em decorrência do vírus HIV, descoberto no mesmo ano em que o disco foi lançado. Em 1989, revelou ser soro positivo, termo usado para descrever a presença do vírus HIV, causador da AIDS. Nos últimos períodos de vida, Cazuza fez um segundo tratamento em Boston e retornou ao Rio de Janeiro. Morreu em 1990, aos 32 anos, no seu apartamento em Ipanema. Também ficou conhecido por ser rebelde, boêmio e muito polêmico, né, pessoal, tendo assumido em entrevista sua bissexualidade. A biografia aí do Cazuza, pessoal, rebelde da música brasileira, o filho da filantropa Lucinha Araújo e do produtor musical João Araújo. Cazuza recebeu o apelido mesmo antes do nascimento. Foi registrado como Agenor por insistência de sua avó paterna. Na infância, Cazuza nem sequer sabia seu nome verdadeiro, por isso não respondia à chamada na escola. Só mais tarde, quando descobriu que um dos seus compositores prediletos, Cartola, também se chamava Agenor, oficialmente Agenor por um erro do cartório, começou então a aceitar o nome. Cazuza sempre teve contato com música, influenciado desde pequeno pelos grandes nomes da música brasileira. Tinha preferência pelas canções dramáticas e melancólicas como as de Cartola, Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Maísa e Dalva de Oliveira. Era também grande fã da roqueira Rita Lee, para quem chegou a compor a letra da canção Perto do Fogo, que Rita musicou. Cazuza cresceu no bairro do Leblon e estudou no Colégio Santo Inácio, até mudar para o Colégio Anglo-Americano, para evitar reprovação. Como os pais às vezes saíam à noite, o filho único ficava na companhia da avó materna Alice. Por volta de 1965, começou a escrever letras e poemas que mostrava à avó. Graças ao ambiente profissional do pai, Cazuza cresceu em volta dos maiores nomes da música popular brasileira, pessoal, como Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, João Gilberto, Novos Baianos e entre outros. A mãe Lucinha Araújo também cantava e gravou 3 discos, pessoal. Em 1972, de férias em Londres, Cazuza conheceu as canções de Janis Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones, das quais se tornou um grande fã. Por causa da promessa do pai, que disse que lhe presentearia com um carro caso ele passasse no vestibular, Cazuza foi aprovado em comunicação em 1976, mas desistiu do curso 3 semanas depois. Mais tarde começou a frequentar o Baixo Leblon, onde levou uma vida boêmia, bebendo, fumando e se relacionando sexualmente com homens e mulheres. Para evitar que o filho continuasse a manter uma atitude rebelde perante a vida, João Araújo criou um emprego para ele na gravadora Som Livre,
da qual foi fundador e presidente. Na Som Livre, Cazuza trabalhou no departamento artístico, onde fez triagem de fitas de novos cantores. Logo depois, trabalhou na assessoria de imprensa, onde escreveu releases para divulgar os artistas. No final de 1979, fez um curso de fotografia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Lá, descobriu a literatura da geração Beat, os chamados poetas malditos, que mais tarde teria grande influência na carreira. Em 1990, retornou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone, no Circo Voador. Foi nessa época que Cazuza cantou em público pela primeira vez. O cantor e compositor Léo Jaime, convidado para entregar uma nova banda de rock de garagem que se formava no bairro Carioca do Rio Comprido, não aceitou, mas indicou Cazuza aos vocais. Naqueles ensaios na casa do tecladista Maurício Barros, nasceu aí o Barão Vermelho, pessoal, em 30 de novembro de 2013. O seu pai, João Araújo, já falecido, né, pessoal? Então, presidente da Som Livre, faleceu depois de uma parada cardíaca aos 78 anos de idade. A carreira de Cazuza, pessoal, em 1981 a 1985 com o Barão Vermelho. A banda Barão Vermelho, que até então foi formada por Roberto Frejá na guitarra, Dé Palmeira no baixo, Maurício Barros no teclado e Guto Goff na bateria, gostou muito do vocal berrado de Cazuza. Em seguida, Cazuza mostrou à banda letras que havia escrito e passa a compor com Roberto Frejá, formando uma das duplas mais festejadas do rock brasileiro. Dali para frente, a banda, que antes só tocava covers para criar um repertório próprio, a partir de ouvir uma fita demo da banda, o produtor Ezequiel Neves convenceu o diretor artístico da Som Livre, Guto Graça Mello, a gravar a banda. Juntos convenceram o relutante João Araújo a apostar no Barão. Com uma produção barata e gravada em apenas 2 dias, é lançado em 1982 o primeiro álbum da banda Barão Vermelho. Das canções mais importantes, destacavam-se Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Down em Mim e Todo o Amor que Houver Nessa Vida. Apesar de ser aclamado pela crítica, o disco vendeu apenas 7.000 cópias. Depois de alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou ao estúdio e, com melhor produção, gravou Barão Vermelho 2, lançado em 1983. Esse disco vendeu 15.000 cópias. Foi nessa fase que, durante um show no Canecão, Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocarem a banda. Na época, as rádios só tocavam pop brasileiro e MPB. O rótulo de banda maldita só abandonou o Barão Vermelho quando o cantor Ney Matogrosso gravou Pro Dia Nascer Feliz. Era o empurrão que faltava e a banda ganhou vida pública própria. 1984, 1985, Maior Abandonado em Rock in Rio. A banda foi convidada a compor e gravar o tema do filme Bete Balanço. A canção do título tornou-se um dos grandes clássicos da banda, impulsionando o filme que viria a ser sucesso de bilheteria. A canção também impulsionou as vendas do terceiro disco do Barão, Maior Abandonado, lançado em outubro de 1984, que conquistou disco de ouro, registrando outras composições como Maior Abandonado e Por que a Gente é Assim. Em 15 e 20 de janeiro de 1985, o Barão Vermelho se apresentou na primeira edição do Rock in Rio. A apresentação da banda no 5º dia tornou-se antológica por coincidir com a eleição do presidente Tancredo Neves e com o fim aí do regime militar, né, pessoal? Cazuza anunciou esse fato ao público presente e para comemorar cantou Pro Dia Nascer Feliz. Quem não conhece essa canção, né, pessoal? 1985. Não divido nada, muito menos o palco. Cazuza deixou a banda a fim de ter liberdade para compor e se expressar, musical e poeticamente. Em julho de 1985, durante os ensaios do 4º álbum, Cazuza deixou o Barão Vermelho para seguir carreira solo. Suspeitava-se que, nesse mesmo ano, ele começou a ter febre diariamente, indícios da AIDS, que se agravaria anos depois. Ezequiel Neves, que trabalhou com o Barão, dividiu-se entre a banda e a carreira solo de Cazuza. Fui salomônico, declarou em entrevista ao Jornal do Comércio em 2007, quando Cazuza completaria 49 anos. 1985 a 1990, carreira solo. 1985 a 1987, exagerado e só se for a 2. Em outubro de 1985, foi internado para ser tratado de uma pneumonia. Cazuza exigiu fazer testes de HIV, da qual
o resultado foi negativo. Em dezembro de 1985, foi lançado o primeiro álbum solo Exagerado, faixa título composta em parceria com Leone. Se tornou um dos maiores sucessos e marca registrada do cantor. Também quem não conhece a música Exagerado, né? Jogada a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, né? Quem não conhece, né, pessoal? A canção Só as Mães São Felizes foi vetada aí pela censura. Gravou o segundo álbum no segundo semestre de 1986, com a Som Livre. Rompeu com o elenco de seus artistas. Só se for a dois, foi lançada aí pela Polygram, agora Universal Music Group. Em 1987, logo depois, a Polygram contratou Cazuza. Só se for a dois, mostrou temas românticos como Só se for a dois, O Nosso Amor a Gente Inventa, Solidão que Nada e Ritual. 1987, 1989, Ideologia e o Tempo Não Para. A AIDS se manifestou em 1987. Cazuza foi internado com pneumonia e um novo teste revelou que o cantor era portador do vírus HIV. Em outubro, Cazuza foi internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para ser tratado com uma nova pneumonia. Em seguida, ele foi levado pelos pais aos Estados Unidos. Lá, foi submetido a um tratamento à base de AZT durante 2 meses em New England Hospital de Boston. Ao voltar ao Brasil, no começo de dezembro de 1987, Cazuza inicia as gravações para um novo disco, Ideologia, de 1988, e inclui hits como Ideologia, também muito conhecida, né? Brasil, Mostra a Tua Cara, né? Quem é que não se lembra também? Faz parte do meu show, uma das músicas lindíssimas do Cazuza, né? Faz parte do meu show. Brasil, com a versão para Gal Costa, que foi tema de abertura da telenovela Vale Tudo, né? Foi sucesso aí no Brasil, né? O Brasil todo parou para saber quem matou Dat Reutemann, né, pessoal? E ganhou o prêmio Sharp melhor música do ano e melhor composição pop rock do ano, Cazuza, Jorge Israel e Nilo Romero. Os shows se tornaram elaborados e a turnê do disco Ideologia, dirigido por Ney Matogrosso, viajou por todo o Brasil. O Tempo Não Para, gravado no Canecão durante esta turnê, foi lançado em 1989. O disco se tornou o maior sucesso comercial, superando a marca de 500 mil cópias vendidas. A faixa O Tempo Não Para tornou-se um dos seus maiores sucessos. Também destacaram-se Todo o Amor que Houver Nessa Vida, com um novo arranjo mais introspectivo. Codinome Beija-Flor faz parte do meu show O Tempo Não Para. Também foi lançado em VHS pela Globo Filmes, pessoal. 1989, 1990, Burguesia. Em fevereiro de 1989, declarou publicamente que era soro positivo, ajudando assim a criar consciência em relação à doença e aos efeitos dela. Compareceu na cerimônia do Prêmio Sharp, em cadeira de rodas, e recebeu o prêmio de melhor canção como Brasil e o melhor álbum para Ideologia. Burguesia, 1989, foi gravado com um cantor numa cadeira de rodas e com voz nitidamente enfraquecida. É um álbum duplo de conceito dual, sendo o primeiro disco com canções de rock brasileiro e o segundo com canções de MPB. Burguesia foi o último disco gravado por Cazuza e vendeu 250 mil cópias. Cazuza recebeu o prêmio Sharp póstumo de melhor canção de Cobaias de Deus. Lançamento póstumo, Uma Prova de Amor, em 2021, pessoal. Em 2021, através do YouTube, foi publicada uma apresentação musical de Cazuza intitulada Uma Prova de Amor, em que trabalhava as músicas do CD O Tempo Não Para ao vivo. No registro, vários intérpretes e personalidades aparecem no palco para cantar. Gal Costa, Sandra de Sá, Simone, Frejá, onde cantam juntos pela primeira vez Bete Balanço. Na plateia, Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, Malu Mader, Cláudia Abreu e Marina Lima. Marina havia sido chamada por Cazuza inicialmente para cantar Preciso Dizer Que Te Amo, num momento bastante irreverente, mas Cazuza pediu carinhosamente que Marina apenas ouvisse a interpretação dele. Entre os músicos de apoio estavam Ricardo Palmeira, irmão de Dé Palmeira, e então integrante do Barão Vermelho, e Nilo Romero, produtor musical e um dos compositores da música Brasil. Doença e morte, pessoal, do Cazuza. Em outubro de 1989, depois de 4 meses à base de um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza partiu novamente para Boston, onde ficou internado até março de 1990, voltando assim para o Rio de Janeiro. Na manhã do dia 7 de julho de 1990, Cazuza morreu em seu apartamento em Ipanema, aos 32 anos, por um choque séptico causado pela AIDS. No enterro compareceram mais de 1.000 pessoas, entre parentes, amigos e fãs. O caixão coberto de flores e lacrado foi levado à sepultura pelos ex-companheiros de Barão Vermelho.
Cazuza foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Sob o tampo da mármore de túmulo aparece o título do seu último grande sucesso, O Tempo Não Para, e as datas do seu nascimento e morte. Em sua lápide, nada consta além do seu famoso codinome. No ano seguinte, foi lançado o álbum póstumo Por Aí. O legado de Cazuza, pessoal, o estilo e a habilidade vocal e a obra produzida por Cazuza tiveram um impacto significante na música popular brasileira. Isso deu-lhe o título de um dos maiores vocalistas masculinos da música contemporânea. Escrevendo para a coluna Combate Rock, no UOL, o crítico de música Marcelo Moreira escreveu que, além de evidente qualidade de seus textos e letras, o que faz dele o melhor cantor do nosso rock era a irreverência e a capacidade de ironizar todos, inclusive a si próprio, completando que sua própria existência foi o maior legado que deixou, fazendo dele um símbolo daquele pulsante e necessário rock dos anos 90. De acordo com a revista Rolling Stones Brasil, Cazuza vive na memória da música brasileira. Como eu falei, né, pessoal? Vai ficar eternizada na memória da música brasileira, né? Entre lendas sobre o seu temperamento passional, mas o que lhe garante a posteridade é a obra que transcendeu o universo do rock ao se aproximar da MPB como uma poesia sempre cortante no fio da navalha, uma obra pautada por um desespero paradoxalmente esperançoso. A cantora e jornalista Mona Gadelha escreveu que Cazuza fez época com discursos de protesto contra as mazelas do Brasil, da época que são quase as mesmas, compara com as mesmas de agora, né, pessoal? Ele tinha muita personalidade e colocava isso nas letras, na escolha das temáticas. Cazuza acreditava muito no que escrevia, sem se preocupar em agradar. O rock, além de ser uma música, é um comportamento, uma postura crítica em relação ao mundo. Cazuza cumpriu essa função muito bem, como escreveu aí, né? A crítica, né, pessoal? Avança aí. A artista chama a atenção para a permanência de vários desses versos no linguajar popular do país. Segredos de liquidificador, um museu de grandes novidades, nosso amor a gente inventa. Isso, para mim, é a verdadeira consagração popular, quando a obra transcende o tempo e adentra o cotidiano da língua. O cantor Frejá disse que Cazuza promoveu uma revolução na música brasileira, por conseguir unir o rock à MPB, já que antes dele havia forte resistência por parte da indústria nessa união. Cazuza também é acreditado por suas letras críticas e contundentes que questionavam o sistema político brasileiro. Bruno Ribeiro, do portal Partido Democrático Trabalhista, comentou: músicas como O Tempo Não Para mostravam com suas letras a realidade de um país preconceituoso, problemático e, ao mesmo tempo, revolucionário. Nas entrelinhas, muitas vezes, a mensagem virava discurso. Francisco Fernandes Ladeira, do Observatório da Imprensa, descreveu-o como poeta do rock brasileiro e louvou as canções O Tempo Não Para, Brasil, Burguesia, por refletirem não apenas as angústias enfrentadas pelo cantor, mas também de forma fidedigna como era o contexto brasileiro no final da década de 90, né, pessoal? E em 1980 e 1990, período marcado por grande estabilidade política e econômica. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista de 100 maiores artistas da música brasileira, cujo o resultado colocou aí o Cazuza em 34º, pessoal. Dos 100, 34º, né? Em apenas 10 anos de carreira, Cazuza deixou 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. As canções de Cazuza já foram reinterpretadas pelos mais diversos artistas brasileiros, dos mais diversos gêneros musicais. Em 1999, a Som Livre realizou o título Tributo a Cazuza, posteriormente lançando CD e DVD, da qual participaram Ney Matogrosso, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Kid de Abelha, Zé Duncan, Sandra de Sá, Arnaldo Antunes e Leone. Em 2000, Rodrigo Pita, cuja história tem base nas canções de Cazuza, em 2004 foi lançado o filme biográfico Cazuza, O Tempo Não Para, de Sandra Werneck. Após a sua morte, os pais fundaram a Sociedade Viva Cazuza, em 1990. Ela tem como intenção proporcionar a vida melhor para crianças soropositivas, através da assistência à saúde, educação e lazer. Em 1997, a cantora Cássia Eller lançou o álbum Veneno Antimonotonia, que faz parte somente de composições de Cazuza, e será enredo da camisa verde e branco da escola do Carnaval, agora de 2025, pessoal. Pois é, essa aí foi a história do grande, maravilhoso rebelde da música brasileira, Cazuza. Quero te agradecer que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo, né, pessoal?
empolguei aqui, nem pedi para você que chegou aqui pela primeira vez ao canal Justiça em Foco Notícias a se inscrever no canal. Deixa o seu like, não deixa o like para mim não, deixa o like pro Cazuza, merece, né? Pessoal, o Cazuza merece, o Rebelde, o grande poeta da música brasileira, merece o like, né? Senta o dedo no like, deixa o seu comentário e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Muito obrigada.